Como ser igual a Cristo? Dois pontos. Olhando as pessoas como Jesus as olhava. O assunto que trataremos aqui é muito sofisticado e também determinante, porque, de acordo com os próprios evangelhos, nas palavras de Jesus, os olhos são a lâmpada do corpo, de maneira que, se os olhos forem maus, se os olhos forem trevas, todo o restante assim também será. Se, por um lado, nada é mais divino do que um olhar compassivo, misericordioso e de graça para com o próximo, também nada mais sataniza um indivíduo quanto o seu olhar. Uma vez que um anjo no céu se tornou o diabo a partir do seu olhar. Satanás olhou para o trono do Altíssimo e olhou com inveja, olhou com cobiça, olhou com olhos de um homicida, de um assassino. E isso acabou enlouquecendo aquele anjo e se tornou um inimigo de Deus a partir do seu próprio olhar. O olhar verdadeiramente é determinante. Como nós olhamos o nosso próximo? Como você olha a mulher do teu próximo? Como você olha o marido da sua amiga, da sua irmã? Como você contempla as coisas que não lhe pertencem? A maneira como você olha um pobre, faminto e necessitado? Ou o modo como você olha um rico, cheio de privilégios? O seu olhar é determinante. O nosso olhar é determinante. Se nós olhamos com arrogância, se nós olhamos com presunção, ou se nós olhamos com empatia, olhar como Jesus olha é uma improbabilidade sobre vários aspectos. E nós veremos agora quais são as problemáticas, os desafios, os obstáculos para enxergarmos como Jesus olha e qual é a única chance para nós olharmos sobre a perspectiva de Jesus Cristo. O nosso olhar, ele obedece uma lógica. Não é à toa que os evangelhos apresentam a máxima de que Deus amou o mundo. Porém, o profeta também escreveu: não ameis o mundo. Porque, de acordo com a lógica divina, o mundo corresponde a pessoas carentes de graça e misericórdia que podem ser salvas mediante a pessoa de Jesus Cristo. Em oposição, o mundo, ao nosso olhar, corresponde à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne, à soberba, à arrogância da vida. De maneira que há uma lógica por detrás do olhar de Jesus Cristo, assim como há uma lógica por detrás do nosso olhar. A mulher samaritana, por exemplo, o olhar dela obedecia uma lógica circunstancial, a lógica da etnia, a lógica das disputas raciais, a lógica das questões geográficas e históricas. Aquela mulher tinha como lógica o fato de que Jesus era um judeu e ela era uma samaritana, a lógica de que Jesus adorava em Jerusalém e ela adorava em Samaria, a lógica de que havia disputas históricas já há muitos séculos entre judeus e samaritanos, a lógica da xenofobia, a lógica que alimenta o racismo, a lógica que alimenta a segregação e os tantos muros sociais que existem no mundo. Em oposição, a lógica de Jesus Cristo correspondia ao fato de que nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade a despeito de questões circunstanciais, questões étnicas, questões geográficas. O encontro entre Jesus e a samaritana envolveu, num primeiro momento, um choque lógico, um choque de visão de mundo. E aquela mulher precisava ser confrontada com a realidade de um olhar totalmente diferente a respeito dos mesmos temas. Isso é impressionante. Observar como Jesus olhava as situações que foram apresentadas por aquela mulher sobre uma perspectiva completamente diferente. Por semelhante modo,
em outro encontro, agora com Nicodemos, também há um choque entre lógicas totalmente distintas. Nicodemos, por exemplo, partiu da lógica das questões de aparência e questões visíveis aos olhos. Ele constatou: sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, senão vindo da parte de Deus. Observe que a lógica de Nicodemos foi uma lógica perigosa, porque sinais, prodígios e milagres, de acordo com a lógica do Evangelho, nas próprias palavras de Jesus, não é parâmetro para identificar se alguém é vindo da parte de Deus. Pois Jesus Cristo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Muitos naquele dia dirão: fizemos sinais, milagres, prodígios, expelimos demônios. Porém, Jesus dirá explicitamente: nunca vos conheci. Ou seja, sinais e milagres não é um parâmetro seguro. O próprio Evangelho de Mateus nos apresenta, entre os eventos finais, que haveriam falsos cristos fazendo falsos milagres, falsos sinais, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Apocalipse 13 apresenta a mesma realidade. O anticristo fará até fogo descer do céu para seduzir as nações. Sendo assim, a lógica de Nicodemos deve ser superada, que é a lógica das aparências e a lógica das exterioridades. Porque muito embora Nicodemos tenha sido assertivo, porque verdadeiramente Jesus vinha da parte de Deus, a sua pressuposição pode conduzir ao erro. Porque no âmbito da igreja, por exemplo, quantas vezes há uma precipitação no odiar e são colocados neófitos, pessoas novas na fé, sob o holofote, sobre o destaque, sobre o ministério, quando os frutos não foram ainda manifestados. E muitas vezes tais pessoas são colocadas sob evidência, seguindo a mesma lógica de Nicodemos. Porque pressupõe, se essa pessoa fala bem, se essa pessoa tem uma determinada postura, se ela apresenta alguns talentos naturais, então, de fato, ela é vinda da parte de Deus. Mas Jesus nos ordena ter mais cautela, não sermos precipitados. E neófitos e novos na fé não devem ser colocados sobre tamanha evidência para que não se ensoberbeçam e caiam no pecado do odiar de Satanás. Porque, como eu mencionei, nada mais sataniza um indivíduo quanto o seu próprio odiar. Eis a razão pela qual nem todos os que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, nem todos os que se julgam guardadores da lei serão selados, porque ninguém jamais será selado se tiver um olhar cobiçoso, uma mente impura, um coração poluído. Eis a razão pela qual o olhar realmente é determinante. Um segundo aspecto importante é o fato de que nosso olhar ele é fortemente influenciado pela nossa compreensão da natureza humana. Observe o contraste entre Jesus e aqueles homens com pedras nas mãos diante de uma mulher pega em flagrante adultério. Enquanto aqueles homens estavam dispostos a apedrejá-la, Jesus, contemplando a condição daquela mulher, teve um olhar compassivo, pois, de acordo com os evangelhos, Jesus sabia exatamente o que é a natureza humana, uma vez que o Verbo se fez carne. Jesus olha para cada um de nós e sabe exatamente quais são as nossas dificuldades, pois Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa própria semelhança. E Jesus sabe que, sem a coparticipação na natureza divina, não há chance para nós. Por isso, Jesus nos olha com tanta misericórdia, porque ele sabe que o homem sem Deus, o homem sem a semente, a divina semente agindo no coração humano, a carne sem a militância do Espírito, ela é fadada à destruição.
Esse olhar de Jesus é o olhar de um homem que simultaneamente é divino e sabe que a única chance de existir vitória para cada um de nós é se houver essa união maravilhosa entre poder divino e fraqueza humana. Um terceiro aspecto que deve ser levado em consideração é o fato de que nosso olhar ele é fortemente impactado pelo meio que nós nos encontramos e pelas coisas que nós contemplamos. Nossa mente ela é a mais sofisticada do planeta, mas também é a mais suscetível da Terra. Ao mesmo tempo que nós temos um olhar sofisticado, nós temos a capacidade de sermos transformados por aquilo que nós contemplamos. E isso é único na criação. Se cachorros forem criados em meio a gatos, eles permanecem cachorros. Se cavalos forem criados em meio a vacas ou porcos, eles também mantêm a sua própria identidade. Porém, a história humana apresenta relatos de pessoas que foram criadas em meio a macacos ou a lobos, e isso impactou profundamente a sua própria identidade e seu olhar sobre a realidade. Meninos criados em meio a lobos se portam como lobos. Meninos criados em meio a macacos agem como um Tarzan na floresta. Então, o nosso olhar ele é fortemente impactado por aquilo que nós contemplamos. Para olharmos como Jesus olhava, precisamos compreender que é necessário nós contemplarmos aquilo que Jesus contemplava. E os evangelhos apresentam Jesus todo o tempo contemplando o Altíssimo. Jesus passava horas e até noites inteiras em oração. Em oposição, a maior parte de nós tem permanecido tempo demasiado contemplando coisas terrenas, coisas tangíveis aos sentidos, coisas que fazem com que o nosso coração ganhe afeição por coisas passageiras, efêmeras, temporárias, e nós precisamos habituar a nossa mente, que vai determinar o nosso olhar, a contemplarmos o invisível. Porque, como o próprio Jesus diz, não podemos amar simultaneamente dois senhores. Quanto mais permanecermos olhando as coisas visíveis, mais nosso olhar será determinado pelas coisas visíveis. E quanto mais contemplarmos o invisível, o imponderável, o Deus que habita em luz inacessível, isso também vai influenciar fortemente o nosso olhar. Um quarto e último ponto tem a ver com a nossa própria identidade. É inquestionável o fato de que cada criatura tem um determinado olhar sobre a realidade. Um cão, ele olha o mundo a partir do olhar canino. Uma águia contempla o mundo a partir dos olhos de uma águia. Não há como escapar, por mais que podemos aprimorar a nossa lógica, por mais que possamos aprimorar o nosso ambiente, por mais que possamos blindar a nossa mente de influências midiáticas, entre outras coisas, não há como escapar o fato de que nós olhamos a partir da perspectiva humana. E para olharmos como Jesus olhava, nós só podemos olhar como Jesus olhava se nós sermos como Jesus é, semelhantes a Ele. E Jesus foi um homem gerado pelo Espírito, e Jesus é genuinamente humano e genuinamente divino. Ou seja, para olharmos como Jesus olhava, precisamos ter coparticipação na natureza divina. Pois, do contrário, por mais que nos esforcemos, por mais que possamos ser disciplinados, doutrinados e alcançarmos o ápice da religião, nós chegaremos até o ponto de Nicodemos. Nicodemos e os fariseus em geral, a partir do olhar de Jesus, adquiriram uma conotação pejorativa, porque Jesus olhava eles como de fato eles eram. Mas é importante ressaltar que os fariseus correspondem ao ápice do que um homem pode ser. Os fariseus é o limite do homem.
Eles apresentam o melhor da religiosidade, apresentam o melhor da aparência, apresentam o melhor da erudição, o melhor da lógica. Porém, o melhor do homem é insuficiente ainda, porque o olhar do fariseu era destituído da coparticipação na natureza divina, e isso foi determinante para eles. Nós só podemos olhar como Jesus olhava e como Jesus nos olha, porque Jesus intercede por nós no santuário celestial, louvado seja Deus, se nós nos tornarmos semelhantes a Ele. E a grande pergunta é, como nos tornarmos coparticipantes da natureza divina? É um processo que envolve a ação divina, a ação do Espírito Santo sobre nós. E a decisão de nos sujeitarmos completamente à lei divina. Porque não há como haver coparticipação na natureza divina enquanto nos mantivermos rebeldes contra a lei de Deus, rebeldes contra os 10 mandamentos. Contemple, como dizia o salmista, medite sobre a lei de Deus, observe os mandamentos de Deus, cada um deles. Veja os 10 mandamentos e observe qual deles está te impedindo de se sujeitar ao Senhor. Porque a nossa parcela é decidirmos, é tomarmos uma decisão profunda e sincera de não avançarmos além do que está escrito. E Deus completará a obra que Ele começou. Que Deus te abençoe e continue a refletir sobre esse tema. Esse olhar de Jesus, essa maneira de enxergar a realidade a partir dos olhos de Cristo, ela é um assunto que pode demorar toda uma vida. E Deus pretende fazer isso por nós. Que Deus te abençoe.